Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Quartou no quartil, é mais uma quarta-feira chuvosa no Brasil. Realmente a chuva tá pegando pesado desde segunda-feira, né? Inclusive está tendo queda de barreiras em estradas. Teve um acidente terrível em uma estrada federal aqui no Brasil, inclusive com soterramento de carros e vítimas fatais. Acho que até o momento confirmadas duas mortes, né? Queda de barreira numa estrada. É muito complicado. Parece que a previsão do tempo é de chuva até domingo. Vai chover no Brasil inteiro, né? Então, tirem os seus guarda-chuvas do armário, tomem cuidadinho, né? E vamos seguir a vida aí na chuva. Bem, não poderia falar de outra coisa. A Copa do Mundo está começando a ter a definição dos seus primeiros adversários. Pois é. Bem, foram definidos ontem os primeiros confrontos, que vão ser o entroncamento, né, das equipes dos grupos A e B. As equipes fortes de cada grupo confirmaram o favoritismo e avançaram, né? A Holanda venceu o Catar por 2-0, né? E numa partida emocionante, Senegal venceu o Equador por 2-1, e os vencedores dessas partidas, Holanda e Senegal, avançam para as oitavas de final da Copa, né? No outro entroncamento, né, nós tivemos a vitória, né, da Inglaterra por 3-0 sobre o já eliminado País de Gales, né, e a vitória dos Estados Unidos em cima do Irã pelo placar mínimo de 1-0, mas o Irã lutou bastante, não conseguiu chegar ao empate, e nós temos aí Inglaterra e Estados Unidos avançando, né? A Inglaterra vai enfrentar Senegal e a Holanda vai enfrentar os Estados Unidos, né? No jogo entre Irã e Estados Unidos, nós tivemos dois momentos. Um momento relativamente histórico, né? Porque a gente sabe que Estados Unidos e Irã são países que diplomaticamente não se bicam, mas tiveram um cerimonial bastante amistoso, né? Dentro de campo, né? E também fora dele, né? Porque todos os jogadores, todas as duas torcidas, né, se respeitaram, né? Mas tivemos um episódio bastante vergonhoso. Um torcedor dos Estados Unidos que estava com uma faixa no braço com a bandeira do arco-íris representando a comunidade LGBTQIA+, foi expulso do estádio na partida dos Estados Unidos contra o Irã. Mais uma demonstração de que do nível de intolerância que existe, né, dentro do futebol, né? E um ponto importante, até eu estava meio que, não exatamente uma discussão, né, no Twitter com um importante cineasta, né, que realmente está que está muito incomodado com essa badalação que se faz em torno da Copa do Mundo, principalmente pela Copa do Mundo ser no Catar, né? Mas um ponto que eu fiz a observação é que, sim, esses torneios eles têm um uso político muito forte para passar uma boa impressão, mas a gente sabe muito bem como que as mulheres e a comunidade LGBTQIA+, são tratados em alguns países, né,
ao redor do mundo. Inclusive, existem países que a homossexualidade é punida com a pena de morte, que são impostos e legalizados internações para, entre aspas, conversão sexual e etc e tal, né? Teve um vídeo, acho que do Pedro HMC, que eu reparei, que contou-se histórias assim bastante escabrosas, né, sobre como é que é o Catar em relação aos LGBTQIA+, né? Coisas de mulheres trans serem detidas, né, simplesmente por o crime e acusação de se vestir como mulher. Olha só, que umas coisas assim que é muito absurdo, né, o que acontece, né? Mas a gente sabe muito bem que essa questão de ordem sexual não é efetivamente uma coisa originária do islamismo, né? Foi uma coisa que foi introduzida pelos colonizadores europeus que entraram, né, dentro desses territórios onde o islamismo tinha um grande poder, né? E tem um outro detalhe também, né? Eu fiquei sabendo também que na Inglaterra, que lá no Catar, não é permitido que os torcedores ingleses vistam roupas que tenham uma alusão às cruzadas europeias, tá? Porque é muito ofensivo, né? Porque a gente sabe que as cruzadas foi um movimento de guerra, né? Muito mais por questão de colonização do que por uma questão religiosa. Na verdade, religião, a questão religião foi só um pretexto, né? Porque mas que traduziu-se em massacres e até canibalismo. É uma coisa assim absurda, absurdíssima o que aconteceu, né, nesses períodos de cruzadas da Idade Média, né? Mas, vida que segue, nós vamos ter aí hoje talvez... o pessoal vai dizer, mas a França, o grupo da França, a França já está classificada, vai até jogar com o time reserva, né? Ou estão dizendo também que sexta-feira o Brasil também vai jogar com um time misto contra Camarões, já está classificado, mas certamente a molecada que vai entrar em campo vai querer mostrar muito serviço, né? Porque realmente vai ser necessário, inclusive tem até uma coisa boca pequena, mais um jogador da seleção machucado. E também tem alguns jogadores com surto de doenças gripais, tá? O Lucas Paquetá estava gripado, o Neymar, o próprio Neymar que está em recuperação de uma entorse, né? Ele não foi para o jogo contra a Suíça porque estava com febre, né? Então é uma coisa um pouco preocupante que vai acontecer, mas são coisas que não tem jeito. Nós estamos final de temporada europeia, onde a maioria dos jogadores da Copa estão atuando. Foi extenuante, tem muito jogador que está no limite, né, físico, né? Então vai ser uma Copa que vai ser muito desafiadora, né? Então a França, o grupo da França, a disputa mesmo é o outro lado, né? Não o jogo da França com a Tunísia, é o outro jogo da chave, né? Que é Austrália e Dinamarca, né? A Austrália e Dinamarca vai fazer o jogo. Tanto a Austrália quanto a Dinamarca perderam para a França, né? E só que ganharam da Tunísia, então vai ser a disputa entre os dois aí, né? E Polônia e Argentina
e Arábia Saudita e México. Na verdade, Polônia e Argentina é o grande jogo de hoje, né? Porque é a disputa dos dois maiores craques recentes do futebol, Lionel Messi e Lewandowski. Lewandowski e Messi vão fazer a grande disputa, né? E vai ser aquele jogão lascado mesmo, porque assim, quem sair derrotado vai deixar a Copa. Para a Argentina, é só uma. Para a Argentina, a única garantia que se tem é a vitória, tá? O empate até serviria se o México ganhar da Arábia Saudita, tá? Mas para não depender de ninguém, a Argentina precisa vencer a Polônia. Se a Polônia ganhar da Argentina, acabou. Simples. Então, a Argentina, para se classificar com a vitória com a Polônia, passa, com o empate, depende de México ganhar da Arábia Saudita e não pode ganhar com uma diferença de gols maior do que a Argentina. A Argentina tem saldo 1 e México saldo -2. Então uma diferença aí, o México ganhar da Arábia Saudita com uma diferença de 3 gols de diferença, já pode eliminar a Argentina mesmo empatando com a Polônia. E a derrota da Argentina já era também. Então essa é a situação aqui do grupo C, que vai ser o grupo que vai ser mais lascado, né? E quando é que vai ser esse jogo aí? Esse jogo aqui vai ser quando? Vai ser às 4 da tarde. Uau! Os partidas vão ser ao meio-dia e 4 da tarde, tá? Tem um outro detalhe também da Copa que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. O Brasil vai jogar na sexta-feira às 4 horas da tarde, certo? Horário de Brasília, pelo grupo G. O grupo H vai jogar ao meio-dia. Isso significa o seguinte: o Brasil vai entrar em campo com Camarões sabendo exatamente qual vai ser o caminho que poderá trilhar até a final. Parece um privilégio. O Brasil vai entrar em campo sabendo quem vai ser o adversário, já sabendo quem vai ser o adversário das oitavas e qual vai ser o entroncamento até chegar na final. Então, vai saber quem vai estar no caminho, quem pode estar no caminho. O caminho imediato e os caminhos subsequentes até a final. Então vai ser interessante, né? Como é que o Brasil vai jogar. Vamos esperar sexta-feira. Eu espero que sexta-feira o Brasil, mesmo com o time misto ou reserva, faça bonito contra Camarões. Já está... Não, ainda luta pela classificação, mas precisará... ainda luta pela classificação, mas vai precisar também de algumas combinações de resultados para poder se classificar. E pode ser um grande jogo. Bem, seguindo aqui a canção, mudando aqui de assunto. Rapaz, eu tô falando até demais, né? O Brasil tá um salseiro danado, né? A gente fala sobre... Até o pessoal tá falando sobre inflação, sobre Covid, né? São coisas muito complicadas, né? Já falei no começo desse episódio sobre o acidente, né, que teve aí na estrada, né? Mas assim, o governinho bagunçado, né? Teve a história dos caras lá, do Ciro Nogueira, falando que o Lula não vai subir a rampa do Planalto. E lá no Catar, o cara tá lá no Catar, junto
no mesmo lugar tá lá o Eduardo Bolsonaro e disse assim, olha, eu vim aqui para poder levar os pendrive, gente. Eu vou levar eu tô aqui com os pendrive para levar aqui para as autoridades aqui para fazer a denúncia do golpe. Puta que pariu. Essa história só cola pro pessoal que fica aí acreditando no zap das mamadeiras de piroca, gente. Não tem outra explicação. O cara, essa história é tão estapafúrdia, tão maluca, cara, que isso aí só caberia numa teoria de conspiração escrita pelo autor dos filmes de 007, gente. Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Não faz o menor sentido que essa justificativa esdrúxula. Fala assim, não, eu fui de férias mesmo, eu tô de saco cheio dessas palhaçadas. Fala assim que é mais bonito, né? Mas não. Ele quer realmente dar a sua, como diria, a mamadeirinha de camomila para os seus apoiadores. É porque, na verdade, isso é uma referência direta a uma história de uma blogueira, uma treta terrível aí de blogueiras aí, que tá na internet aí, o negócio mais maluco do mundo. Mas seguindo aí, né, a última cartada desse governo é mais uma vez, acho que é direto, acho que uma das coisas que esse governo não gosta é de educação, nem de saúde, nem de cultura. Colocou um pária para ser secretário de cultura. E que certamente vai estar no governo do Tarcísio. Quem manda a Paulista ser burro? Essa culpa eu não carrego. Tá lá, continua sendo burra lá, teclou 10 e confirmou. Pior que a tecla 45 que confirma é a tecla 10 e confirma. Foi isso que vocês fizeram. Agora aguenta essa piroca até o final. Aguenta. Porque já começou bonito, já começou aumentando o próprio salário, já foi aprovado o aumento que vai aumentar em 50% o salário do Tarcísio. É tocar a tecla foda-se daquele jeito. E assim, esse governo, voltando aí a esse governo federal, eles não gostam. Então eles cortaram de novo a verba das universidades públicas federais durante a partida do Brasil, porque estava todo mundo vendo lá na televisão, lá o Galvão Bueno, gol no Brasil. Ele pegou e deu a canetada. Por que safado? É caba safado. Não tem outra explicação, é caba safado. E aí, no fim das contas, assim, a gente vai falar assim, a pandemia, negacionismo, cloroquina, sempre agiu a favor do vírus, né? Sempre agiu contra a vacina. Não tem estoque de vacina, gente. Está aumentando o caso de Covid no Brasil, mas não tem estoque de vacina. O pessoal vai procurar vacina, vai chegar um momento que não tem. Não é foda uma coisa dessa? E a cultura, já falei da cultura, já falei da educação, já falei da saúde. Ou seja, é um governo que só quer caos e desordem. E para completar, a cereja do bolo é realmente não estão fazendo nada em relação a esses bandos de baderneiro fascista que tá aí na porta de quartel. E isso traz para essas pessoas um empoderamento enorme, porque se eles não se sentem acuados, se eles não se sentem intimidados em não fazer o que eles estão fazendo, eles vão fazer e vão fazer mais. O que aconteceu semana passada no Espírito Santo não é à toa. Nós vamos chegar aqui, tem uma matéria do Intercept que saiu recentemente, que na verdade não é uma matéria, é um artigo, né? E é um artigo que trata dessa questão. Nós estamos chegando a um momento terrível de que vai começar
a ter atentados de grupos de extremistas de direita nesse país. Porque empoderaram esses caras. Agora, para botar esses caras de volta pro buraco que eles nunca tiveram saído, vai ser um trabalhão. Até porque muitos deles estão infiltrados, inclusive, em forças de segurança desse país. Existem cúmplices em diversos lugares. Aí fica difícil. Cúmplices como aquele deputado canalha que quer fazer um projeto de lei para anistiar os golpistas. Canalha. Né? E ainda tem um caso aí de um cara em Curitiba que tá batendo e jogando o cachorro para morder em pessoas só porque eles são pretos. É racismo descarado. Em vez do pessoal intervir, fica filmando. E filmar e fala assim, não, deixa esse cara se matar. Vai tomar no olho do seu cu. Porque se fosse teu pai, se fosse tua mãe sendo agredido por esse filho da puta que tá fazendo isso, você não ia fazer isso, não. Não ia. Vai deixar se matar? Se fosse teu pai, se fosse tua mãe? Por isso que até mesmo estão dizendo que no sul do Brasil que está florescendo muita célula neonazista, né? É lógico que não é só, tem lugares, diversos lugares, tanto é que é difícil a gente ir por aí, né? Tá complicado você sair na rua, ir para um lugar, ir para uma região de Augusta, ir para um lugar para poder se divertir, cara. Porque não sabe quem é que vai vir aqui para quem que tá te seguindo, quem é que tá querendo aprontar com a sua, né? E às vezes é pessoa que pura maldade, pura sacanagem, né? Por que ganhar dinheiro? Mas que é da forma mais vil e cruel possível. Que nem os casos aí, 3 rapazes lá no Rio de Janeiro foram presos, né? 2 deles eram atores pornô gays. Eles pegavam, iam nos caras, fazia programa, mas em vez de fazer efetivamente o programa, tacava sonífero nos caras, batia e roubava. Boa Noite Cinderela, o golpe do Boa Noite Cinderela. É um negócio complicado. Demais, né? Muito complicado mesmo. E é tudo isso em nome... Tem gente que faz isso em nome do dinheiro, mas eu acho que é pura maldade. E é foda, né? Essas coisas, pura maldade é foda pra cacete. Vivemos num país de balbúrdia. Mas a gente precisa entender que, sim, existem pessoas que estão passando incólumes e que devem ser punidas, que precisam ser punidas. Aí fica difícil. Bem, quarto no quartil, mais uma quarta-feira no Brasil. Tô falando que nem um diacho, porque eu acho importante, né? Acho que eu sou um cara muito falador, né? Mas tem uma coisa aqui que eu digo pra vocês que é muito legal. Eu tava pensando, né? Quando eu tava vindo, pensando o que eu ia dizer no final de mensagem motivacional, né? Para esse episódio de hoje, eu lembrei de uma coisa que eu achei muito legal. Porque assim, eu sou de corrida, eu fiz muita corrida de rua, né? E é uma das coisas que me dá muito prazer. Eu gosto muito. Desde criança eu gostava de correr. Gosto de correr ainda. Só não tô podendo, né? Por conta dessa vida louca que eu tô vivendo, mas eu pretendo voltar aí ativa, se Deus quiser. Espero em 2023, tá? No último dia do ano, correndo a São Silvestre de novo. Deus quiser. Ele quer. E uma das coisas é a questão do ritmo de vida, ritmo vital. Acho que é uma das coisas que, talvez a coisa mais genial que eu pensei na minha vida.
esses dias? Porque a gente tem um ritmo de vida, né? Só que é uma coisa que a gente precisa entender, a gente precisa respeitar o nosso ritmo. Como assim? A gente tem as nossas capacidades, a gente não pode extrapolar nossas capacidades e a gente não pode também ficar segurando muito o ritmo das coisas. Porque se a gente não ousa, fica no medíocre, a gente nunca vai para frente. A gente sempre vai andar a passos lentos. A gente pode até chegar no lugar, mas a gente vai acabar chegando atrasado. Vai chegar quando não tiver, quando vai chegar nos lugares, mas não vai ter o avanço necessário, porque você não está dentro daquele ritmo. Da mesma forma como aquele que quer ir além das suas capacidades, ir num ritmo mais rápido do que pode andar. Vai chegar um momento que vai cansar. Vai chegar no momento que vai ficar doente. Vai chegar no momento que vai errar. Vai chegar no momento que vai falhar. Vai chegar no momento que vai cansar. Vai chegar no momento que você vai estar naquela disputa e você vai perceber que aquilo não está muito longe de alcançar. E você vai se sacrificando, vai chegar no momento que você vai cansar, mas é o cansaço de desalento. É o cansaço de você não conseguir, não ver mais a esperança de concretizar aquilo que você deseja. Isso é a pior coisa do mundo. Isso é uma morte. E é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Porque nós vivemos hoje no mundo do burnout. A gente está vivendo no mundo do cansaço, do estresse. Mas se a gente não respeitar o nosso próprio ritmo, a gente corre o risco de sofrer muito. Então a gente precisa respeitar o nosso ritmo. A gente precisa buscar um campo que seja... Quando você vai correr, você não vai correr no pelotão da frente se você não consegue segurar o ritmo. O mundo, ele é muito mais... Não é um mundo de tiros rápidos. Não. O mundo é feito de estratégia. Há momentos que você precisa acelerar. Há momentos que você não precisa acelerar. Você pode seguir no seu ritmo constante. Os grandes corredores não correm a mesma velocidade o tempo todo. É lógico que quando estão num nível muito rápido, muito bom de corrida, eles vão ter uma média muito próxima durante todo o percurso. O percurso vai ter poucas variações. Mas o ponto aqui é justamente o fato de que a gente precisa exercitar a nossa regularidade. A gente precisa continuar avançando. E não precisa se atropelar para isso. A gente pode entender o nosso ritmo, entender as nossas capacidades e continuar avançando. Nem sempre é possível. A gente sempre tem aquelas coisas que estão fora do planejado. E fora do planejado é normal, é perfeitamente aceitável. Porque são variáveis externas que você não tem controle. Mas isso, os percalços, os tropeços da vida, de pedras que você não viu, de pedras que apareceram de repente, como a história do padre irlandês, né, que segurou o atleta, o corredor brasileiro, né, e mesmo
Porque, cara, você está lá, concentrado, correndo uma maratona. De repente me vem um padre e te segura. Ele quebra totalmente o teu ritmo, quebra totalmente a sua concentração. E você, realmente, você fica atordoado. Para você voltar ao ritmo que estava, você precisa ter uma força interior muito grande. E força interior vai de crença, vai de tudo. E é assim que a gente vai ter que seguir adiante. Aquilo que a gente está no nosso controle, a gente controla. Não solta tudo de uma vez. Não segura demais. Vai seguindo o fluxo. O fluxo vital. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, viu? E até amanhã, quinta-feira. Vai quintar no quintal? Esperamos que sim, hein? Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.